Nessa segunda-feira, dia 12 de julho, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, vai se aposentar. Quando isso acontecer, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que indicar um novo nome para ocupar a cadeira dele. Por enquanto, não tem ninguém confirmado. E isso foi inclusive a pedido do presidente do STF, Luiz Fux, ao presidente Jair Bolsonaro, de que ele não indicasse ninguém até a aposentadoria do Marco Aurélio. Mas isso não significa que não existam nomes possíveis. Atualmente, o mais provável é que seja indicado André Mendonça, o atual chefe da Advocacia Geral da União e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas nomes como de Humberto Martins, presidente do STJ, e de Augusto Aras, o procurador-geral da República, também estão na lista de cotados. O único critério que a gente tem certeza que o presidente Jair Bolsonaro vai usar, isso inclusive que ele já tinha falado antes, é que o novo ministro será, nas palavras dele, terrivelmente evangélico. Mas afinal, quais são os requisitos para virar ministro do STF? O que a pessoa tem que fazer para ser indicada? E, afinal de contas, quando que abre uma vaga no STF? É só quando outro ministro sai? Vamos lá, deixa eu explicar como é que funciona a nomeação de alguém para ministro do Supremo. Vem comigo. Por que é tão importante a gente falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal e como eles chegam ao cargo? É porque os ministros do STF têm um grande poder dentro da estrutura do Estado. E isso tem uma série de motivos. O primeiro e principal deles é a função primária do Supremo Tribunal Federal, que é garantir que a Constituição de 1988 seja cumprida. Digamos que os ministros do STF são os guardiões da Constituição. Então, os processos judiciais que dizem respeito a conceitos constitucionais vão direto para a avaliação do Supremo, como é o caso das famosas ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade. Além disso, o Supremo também é o tribunal de maior instância no judiciário brasileiro. Ou seja, se você for julgado culpado pelo STF, esquece, não tem nenhum outro tribunal acima deles a quem você pode recorrer. Até por isso é o Supremo que julga os casos do chamado foro privilegiado, como o presidente e o vice-presidente da República, os ministros de Estado, deputados, senadores e até mesmo os próprios ministros do Supremo. Mas não vou falar todos os cargos que têm foro privilegiado, porque a lista é relativamente longa. E também pelo fato de o STF ser a última instância do judiciário brasileiro, as decisões dos ministros acabam virando precedentes para os juízes de instâncias menores usarem nas suas próprias decisões. É algo do tipo, se os ministros do Supremo decidiram isso, então também posso. Entendeu os poderes que os ministros do STF têm? Bom, agora vamos entender como que alguém chega a esse cargo de tanto poder. Antes de qualquer coisa, primeiro é preciso abrir uma vaga no STF. E isso não é uma coisa tão fácil assim de acontecer. Isso porque, uma vez que alguém vire ministro do Supremo, não tem quem tire. Mesmo. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício. Ou seja, a princípio, quem entra no Supremo Tribunal Federal continua ministro até morrer. Na prática não é tão mórbido assim, porque a maioria dos ministros acaba continuando no cargo até a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Antes, a idade para aposentadoria obrigatória era 70 anos, mas acabou subindo para 75 depois de uma emenda constitucional que foi promulgada em 2015. Aliás, vale informar que o nosso próximo presidente, seja ele ou ela quem for, vai ter que escolher pelo menos mais 2 ministros do STF. Isso porque tanto o Ricardo Lewandowski quanto Rosa Weber vão se aposentar em 2023. Mas enfim, depois que abre a vaga, aí começa o processo em si. Mas primeiro, o que uma pessoa precisa ter para ser elegível a ser ministro do Supremo? Bom, a Constituição determina alguns critérios. Qualquer um que queira ser ministro do STF precisa ser brasileiro nato, ou seja, estrangeiros ou naturalizados estão fora de questão. Além disso, o candidato precisa ter entre 35 e 65 anos de idade. Outro requisito, que pode parecer óbvio, é ser de carreira política e ter notável conhecimento jurídico. Também é preciso ter uma reputação ilibada, ou seja, uma reputação limpa e íntegra, sem qualquer tipo de corrupção, mancha ou nada parecido. E é só. Sim, só isso. Então para ser ministro não precisa nem ser juiz?
Não. Não precisa ter prestado concurso público? Não. Não precisa ser advogado? Não. Não precisa ser nem formado em direito? Parece absurdo, né? Mas ainda tem alguns passos para o indicado ser efetivamente nomeado ministro do Supremo. Vamos ver. O ponto é, diferente do que é normal no mercado de trabalho, um juiz não pode ser promovido a ministro do Supremo Tribunal Federal nem nada parecido. Você só precisa ser indicado pelo presidente da República. Claro, desde que você cumpra com os requisitos que a gente falou no bloco anterior. Então sim, apesar de ter um fundo técnico, essa escolha é essencialmente política. Agora, lá no nosso primeiro vídeo do canal, em que a gente explicou o que faz o presidente da Câmara dos Deputados, a gente também questionou isso. Afinal, assim como o presidente da Câmara, os ministros do STF não são eleitos. Mas isso não significa que a escolha da população é totalmente ignorada. Depois de ter um nome anunciado, o indicado precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. A gente também fez um vídeo sobre a CCJ, óbvio, a CCJ da Câmara dos Deputados, mas o esquema é muito parecido, clica no card para ver. E a função dos senadores é justamente conhecer melhor e testar o notável saber jurídico do indicado. Por isso mesmo, os senadores não estão limitados a fazer perguntas apenas sobre a Constituição ou as leis brasileiras. Questões sobre a política nacional, sobre o currículo do indicado e até mesmo sobre pontos específicos de interesse dos senadores surgem constantemente nessas sabatinas. Depois da sabatina, os senadores decidem se aprovam a indicação ou não. Para ser aprovado, o indicado precisa ter votos de pelo menos mais da metade dos membros da CCJ. Se a comissão não aprovar, o presidente precisa indicar outra pessoa que vai passar por outra sabatina. Se a comissão aprovar, aí a indicação vai para a avaliação do plenário do Senado e lá ela precisa ser aprovada por pelo menos 41 dos 81 senadores. E a mesma coisa, se o plenário do Senado rejeitar a indicação, aí o presidente vai ter que indicar mais uma pessoa que vai passar por todo esse processo de novo. Mas vamos e convenhamos, você já ouviu falar de algum indicado que foi rejeitado pelo Senado? Provavelmente não. Eu não vou dizer que isso nunca acontece, só que é bem raro. Aliás, desde a proclamação da República, lá em 1890, só 5 nomes foram rejeitados pelo Senado. E acredite se quiser, todas essas indicações rejeitadas pelo Senado foram em 1894, durante o governo do Floriano Peixoto. Então sim, geralmente o que acontece é que os senadores aprovam a indicação e aí o presidente da República pode nomear oficialmente o novo ministro do Supremo Tribunal Federal por um decreto que é publicado no Diário Oficial da União. Ok, então o Marco Aurélio está de saída. Mas afinal, quem que vai entrar no lugar dele? Como eu já falei no começo, não tem nada confirmado, apenas alguns nomes que são especulados, como o de André Mendonça. Mas é claro que tem muito mais fatores envolvendo essa escolha por parte do presidente Jair Bolsonaro, e é uma escolha que inclusive pode afetar diretamente as eleições do ano que vem. E são justamente esses assuntos que o Reni vai abordar no vídeo dele, que vai ser o nosso próximo vídeo sobre a troca de ministros do STF. Então, para não perder esse nem nos próximos vídeos aqui do canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade da gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, que daí você garante que o YouTube vai entregar as notificações dos nossos próximos vídeos para você. E se você quer ajudar a gente com o nosso trabalho, ajude compartilhando este vídeo para os seus amigos, seus familiares, ou quem você acha que vai se interessar mais sobre esse assunto que a gente abordou aqui. Beleza? E é claro, se você tiver alguma sugestão de pauta, não se esqueça de deixar aí nos comentários pra gente dar uma olhada, ou se você preferir, pode mandar um e-mail para politicasemtextão@gmail.com. Então é isso, muito obrigado por assistir e a gente se vê em breve. Um abraço!